Olá, mais um Hoje Pode no ar. É um prazer sempre receber você aqui com a gente. Eu quero aqui registrar, e eu tenho feito isso com muita frequência nos nossos episódios, o sucesso do Hoje Pode, né? Nós começamos já esse ano, né, no segundo semestre de 2025, mas confesso que aguardávamos uma audiência muito, enfim, muito bacana, só que foi maior do que o que a gente esperava, do que o que a gente imaginava, né? Sem dúvida alguma, o sucesso é reflexo do nosso trabalho, mas principalmente de você que nos acompanha, né? Enfim, você que tem abraçado o nosso trabalho e principalmente os nossos conteúdos aqui no nosso Hoje Pode. Uma conversa franca, como você já sabe. Se você ainda não assistiu os nossos episódios, corre lá no nosso canal do YouTube, o Rede Ita. Você pode conferir. Esse é o 12º episódio. Coincidentemente, né? 12 meses do ano. Esse é o episódio que vai fechar o ano de 2025. Olha só que bacana. Eu sempre peço pro Caio abrir a câmera, e ele vai abrir agora, porque, mais uma vez, um nome de peso aqui na nossa bancada, dividindo comigo esse espaço, nesse momento, ninguém melhor do que um gestor da Paraíba, o vice-governador do estado, ele que esteve, inclusive, em alguns momentos, como o gestor interino, né, no lugar do governador João Azevedo. A gente vai falar sobre isso, mas, Lucas, seja muito bem-vindo, é um prazer recebê-lo por aqui. Muito obrigado, Milena. Olá a todos que estão nos acompanhando. Um prazer estar aqui, encerrando o ano. Nos últimos dias do ano aqui, a gente conseguiu remarcar, inclusive, essa agenda para a gente participar do Hoje Pode. Meus parabéns a você que está conduzindo esse podcast, esse programa que sai na TV também. É um programa bem dinâmico, né? E que está fazendo muito sucesso. Meus parabéns. E desejo 2026 de muitas bênçãos e de que seja mais sucesso ainda o seu programa. É um prazer estar aqui com você. Muito obrigada, Lucas. É um prazer recebê-lo também. Como eu tinha conversado aqui com os nossos espectadores, você é um vice-governador, mas tem se mostrado, principalmente nos últimos meses, aí eu falo com esse foco em 2025, de forma muito atuante, né? Alguém que está sempre ali ao lado do governador João Azevedo nas pautas, entregas de obras, né? Enfim. Mas, em alguns momentos, teve a oportunidade também de assumir essa cadeira, né? Enfim, enquanto governador precisou resolver algumas questões, se afastou por questões de saúde. E eu já queria começar questionando sobre isso, né? Qual a dimensão de um desafio que é assumir uma cadeira dessa, né, à frente do estado da Paraíba, em alguns momentos que foram, inclusive, muito icônicos aqui no estado. Eu queria já que você começasse falando a respeito disso, porque a partir desse questionamento e dessa resposta, a gente já entra em outras questões da gestão. Milena, desde quando fui, inclusive, vice-prefeito de Campina, quando eu assumi em 2021, né, 1 de 1 de 2021, a missão, né, quando tomamos posse e assumi essa missão de estar como vice-prefeito em Campina, eu sempre tive a convicção de que o papel do vice não é uma missão de apenas substituir o prefeito ou o governador, no caso, apenas num momento de vacância do cargo. Pelo contrário, o vice, e eu falo o vice de forma geral, né, vice-prefeito, vice-governador, vice-presidente, ele está ali para cumprir um papel além de assumir. Até porque ele não é pago apenas no momento em que ele assume. Pelo contrário, ele está ali cumprindo uma missão e desse período eu tinha esse entendimento. E foi o que eu fiz. Não me acomodei dentro de gabinete, não me acomodei em ficar parado, pelo contrário. Naquele momento, enquanto vice-prefeito, implantei o gabinete na rua, a gente recebia demandas da população, ia visitar uma rua, um problema numa rua, um problema numa praça, e estava lá sempre presente. E claro, assumi também, por um determinado momento, acho que foi em novembro daquele ano, assumimos a prefeitura por 15 dias, né, cumprindo essa missão. E aí, quando fui para essa missão já de vice-governador, já fui também com esse entendimento. Né, e tive, naquele momento, uma relação muito boa, muito positiva com o governador João Azevedo, porque isso é fundamental, essa relação do vice com o gestor, né, do vice-governador, no caso, com o governador, e nós sempre tivemos uma boa relação, acima de tudo, um compromisso de trabalho, um compromisso de fazer, de somar. Era essa a minha intenção e meu propósito desde o começo. Por isso que eu acho que deu super certo. Nunca tivemos um problema, né? Ninguém viu durante esses 3, e a gente vai para o 4º ano de mandato,
nenhum questionamento de relação, como se rusga, tem, né? Uma rusga, alguma questão que acontece ali, que a gente vê por aí tantos, entre eu e o governador João Azevedo. A gente sempre tive uma relação de muito respeito, respeitando o espaço dele, sabendo, né, o meu espaço, sabendo os limites do meu espaço e cumprindo ali minha missão. Então, sempre presente, sempre acompanhando as ações do governo, sempre cumprindo missões que ele me determinava. Nós cumprimos uma missão na China em busca de investimentos para Paraíba. Esse ano, cumpri uma missão no Oriente Médio, da mesma forma, representando o governo. Assumi também nesses períodos, acho que foram 4 vezes que assumi o governo em virtude ou uma viagem, uma questão de saúde do governador João Azevedo. Então, a gente está sempre presente. É por isso que no momento que chega agora, né, da gente começar um ano onde há essa expectativa de que em abril o governador tenha e deverá renunciar o seu mandato para poder se desincompatibilizar e ser candidato ao Senado, não há nenhuma ruptura de governo, não há nenhuma ruptura de comando, de gestão, porque somos uma gestão só e eu acompanho a gestão diariamente, todo dia a dia do governo e por isso sei os caminhos que a gente deve trilhar, os caminhos que a gente vai continuar, o ritmo que a gente precisa continuar dando na gestão. Então, essa missão, né, sempre foi sempre tive muita consciência do que eu deveria fazer e do que tenho feito, até para chegar num momento como esse de assumir o cargo e não haver nenhuma ruptura do modelo de gestão, nem muito menos do ritmo que a gente tem dado na Paraíba, né? E agradecer a confiança do governador João Azevedo, sempre nessa parceria, sempre que assumir, a gente pôde dar o nosso melhor e continuar essa gestão que a gente se orgulha tanto. Esses momentos em que você assume a cadeira, né, mesmo que de forma interina, você assume o governo do Estado, pode se classificar, você enxerga como um degrau importante no sentido de experiência, né, da verdadeira praxis para que você possa, num futuro próximo, caso seja, enfim, efetiva a sua candidatura como governador da Paraíba, para que seja um mandato diferenciado? É um momento muito importante, não apenas para mim enquanto pessoa, enquanto gestor, né? Até porque se a gente for olhar para a história, poucas pessoas tiveram essa oportunidade. Para mim é muita honra, né? Muita honra estar à frente do Estado, até mesmo que seja até num período de curto, de 15 dias, muita honra. Por isso que eu tenho... Por isso que eu vejo, Milena, até voltando para a sua pergunta anterior, que essa missão é uma missão que quem está lá, e no caso nós estamos nesse momento, a gente deve ter muita responsabilidade, muito compromisso, porque você está ali todo dia lidando com a vida das pessoas. Sim. Cada decisão que você toma ali vai impactar positivamente, negativamente, a vida de alguém. E você tem que ter muita responsabilidade e muita sabedoria, né, para estar diariamente tomando as decisões e que sejam sempre as decisões que venham beneficiar o coletivo. Eu sei que muitas vezes as pessoas têm demandas individuais, têm demandas de categorias, né, tem aquelas demandas de setores, sim, mas a gente deve estar colocando sempre em cada decisão o público, o coletivo em primeiro lugar. Partindo desse pressuposto, Lucas, que você coloca da importância da relação entre o governador, o gestor, quem quer que esteja no executivo e o seu vice, essa relação sendo uma relação positiva, fluida, tranquila, em que ambos se ouvem, conversam, né, mantêm um diálogo, partindo desse pressuposto, a gente pode classificar, é um questionamento que eu faço a você, que algumas gestões, inclusive gestões municipais, podem estar fadadas a um determinado fracasso por conta também dessa falta de relação? Isso atrapalha, sim. Eu vejo que se você mantém ali uma relação boa com o vice, e não só com o seu vice, com todos os seus aliados, e acho que muitas vezes o que falta é uma conversa para ter clareza no papel de cada um. Falta, por exemplo, vamos lá, o gestor sentar com o vice e combinar. Olha, qual vai ser a tua missão? É essa aqui.
vamos aqui, sua missão vai ser, né, combinar uma missão. Por exemplo, a gente vê hoje o presidente da República que designou o vice-presidente, Geraldo Alckmin, para um ministério. Ele cumpre uma agenda ministerial, uma missão que ele está ali diariamente tocando aquele ministério e também, eventualmente, assume o governo quando o presidente Lula viaja. Então, ali cada um tem uma clareza do seu espaço e da missão que deve cumprir. Então, eu vejo que, muitas vezes, o que falta é justamente esse diálogo. E quando não tem, acaba gerando essas rusgas, essas brigas, esses rompimentos, que, de fato, atrapalham, eu acho, no dia a dia de qualquer gestão, enfraquece o trabalho, gera preocupações que o gestor ali não deveria ter que estar se preocupando. Sim. Ao invés de estar focando suas energias no que realmente importa, está gastando energia uma distração, né? Uma distração que não precisava nem existir. Estou perguntando isso porque eu vou aproveitar o gancho da sua primeira resposta. Você já começou dizendo que foi vice-prefeito de Campina Grande, assumiu no mandato passado, né, na gestão passada do prefeito Bruno Cunha Lima. E dá para atribuir a sua saída dessa chapa, digamos assim, desse grupo, ao momento que Campina vive hoje ainda, né? Porque me parece que, e aí é uma concepção que não é só minha, né? Claro que os bastidores comentam sobre isso, de que me parece que falta um diálogo entre a equipe, o gestor, e você atribui parte disso também à sua saída e esse contexto. Eu queria que você analisasse, aproveitando a sua resposta. A minha saída, se a gente for, né, olhar para trás, a gente já começa a se afastar depois de um primeiro ano de gestão. Então, naquele primeiro ano, ainda não estava tão claro esse conceito, que não é apenas um conceito, é um fato, né, da falta de diálogo do gestor, até mesmo com o seu secretariado, né, que não existe esse diálogo, essa tratativa com o seu secretariado, e aí, no fim, não há com os demais setores da sociedade, né? Se não há com o secretariado, não há também com os demais setores. E aí, em 2022, o nosso grupo começou a dar um direcionamento contrário ao que o gestor queria, né, de posicionamento político. E a gente, a partir disso, já começou a existir esse afastamento. É tanto que, talvez vocês vão lembrar que no lançamento da grade e da programação do maior São João do Mundo de 2022, eu estava lá, o atual gestor não foi visitar o tio que estava doente em São Paulo, de Covid, mas naquele momento foi dada a ordem para que eu não representasse, não falasse no evento em nome da gestão, né, em nome da gestão. Então, ali era, acredito que o mês de maio, talvez o mês de maio, que há o lançamento da grade. Então, já havia, né, em pouco tempo ali, claramente já um distanciamento. Então, mas depois disso, ficou claro para todo mundo, né, essa falta de diálogo, que é fundamental. Você, quando é gestor, se você não dialoga, se você não está perto, próximo à população, conversando, se explicando e se justificando de fato, se justificando, por exemplo, dando a justificativa de agora porque é que o 13º salário de vários setores da prefeitura não foi pago. É preciso que o gestor encare isso e dialogue com transparência, com clareza, mas não há esse diálogo. Então, quando isso não existe, a gestão não anda. A gestão não anda se você não dialoga com o secretário, se você não tem diálogo com ninguém na cidade, com os setores que fazem a cidade andar, o setor industrial, né, o setor que gera emprego, que gera renda, fica bem complicado da cidade se desenvolver. Vamos falar de obras estruturantes. Daqui a pouco a gente vai voltar para esse assunto da política partidária, até porque o ano eleitoral é só 2026, né? Daqui a alguns dias ainda, mas já estamos em clima totalmente 100% eleitoral. Campina vive isso, a Paraíba vive isso também, a gente vai especular daqui a pouco. Mas voltando a falar de gestão, de obras estruturantes, né? O governo tem feito uma sequência de entregas de obras estruturantes, inclusive para Campina Grande também.
né, para suprir algumas lacunas, como, por exemplo, a saúde, a gente tem o Hospital da Mulher. Eu queria que você fizesse um breve balanço, né, das obras efetivas que o governo tem trazido para a Paraíba e, de alguma forma, também que você acredita, que você enxerga que tem suprido lacunas importantes em municípios do Estado. Essa antecipação da eleição, né, Milena, que É você verdade. bem registrou aí, ela só é boa para quem não tem o que mostrar. Porque se você não tem o que mostrar, vamos falar só da eleição, né? Vamos especular a candidatura, vamos fazer eleição, fazer política, pedir voto, ir numa feira, andar, né, aparecer numa feira, numa festa. E aí, e nós que temos o que mostrar, que temos obras a entregar, obras a visitar, ações do governo a anunciar, a estar acompanhando, divulgando, a gente acaba sendo também disputando com esse calendário antecipado eleitoral, mas a gente está brigando com ele, porque o que é o nosso foco é o trabalho, é a gestão, é mostrar, fazer as entregas que são muitas que a gente tem para fazer. Então, esse calendário realmente antecipado realmente Tem dificultado um pouco. tem dificultado um pouco, né? Tem tomado o nosso tempo, né? Mas foi posto, né? Infelizmente, então vamos encarar e buscar conciliar com o calendário das entregas, que como você iniciou, esse ano foi o ano de 2025, né? Ainda estamos em Estamos ainda. 2025. Foi um ano muito positivo, onde nós conseguimos não só entregar obras estruturantes, obras importantes, como também dar início a outras. Nós entregamos o Centro de Convenções de Campina Grande, que é um espaço de geração de emprego, de renda, que a gente, nesse mês de janeiro de 26, já teremos um evento e a gente fica feliz com isso porque é um mês de baixa temporada em Campina. Para a cidade. E, né, a cidade, e aí agora vai ter um grande evento e a gente fica com uma boa expectativa. A gente vai ter um dos eventos que fazem parte do calendário do Carnaval da Paz, o Crescer, vai ser lá no Centro de Convenções, né? Já tem layout pronto, então a gente está bem animado com isso. E a gente vai inaugurar ainda o teatro, que ainda não ficou pronto, vai estar pronto agora, provavelmente até março. A gente espera fazer essa entrega e vai ser outro espaço que vai trazer muitos eventos, que vai ter muitos espetáculos, shows e movimentar ainda mais a cidade, que o nosso objetivo é esse. Na hora que a gente faz um evento como o Imagiland, que já garantimos inclusive para esse ano também em Campina, mas que ele traz, vamos dizer, circularam ali nos 3 dias de evento, nos 2 dias, cerca de 30 mil pessoas. Aquelas pessoas, além de consumirem no evento, estavam também hospedadas em hotéis da cidade, almoçaram, jantaram em restaurantes, circularam no shopping, então fomentaram o comércio de Campina. Então essa é a missão do Centro de Convenções, que ainda vai ter o teatro para a realização de outros eventos. E fora outras obras que estão a todo vapor, que a gente espera entregar esse ano, como o Hospital da Mulher de Campina, está lá a todo vapor. Nós estamos... vamos iniciar agora 2 obras muito importantes, que é a requalificação do Distrito Industrial de Campinas. São cerca de 40 milhões investidos em infraestrutura, melhoria de vias públicas, iluminação. A gente vai retomar a obra, que na verdade nem começou, a gente teve que rescindir o contrato com a empresa, mas retomar essa que liga o Galante ao Distrito de Ligeiro. Né? Uma obra importante, né? Dessa pavimentação dessa estrada, e que vai fortalecer, além de tudo, o turismo também, porque ali no maior São João do Mundo tem muitos eventos, tem o próprio São João de Galante, tem Casa de Compadre, Fazenda Santana, muitos eventos ali naquele entorno, né? Então, são obras importantes que a gente tem fomentado muito em Campina, além, claro, de poder ver na Paraíba inteira o Estado avançar, o Estado ter, né, outras grandes obras, outras grandes ações, como o Hospital de Trauma do Sertão, que nós estamos construindo em Patos, vai inclusive trazer desafogar muito o Hospital de Trauma de Campina, porque muitos pacientes vêm para Campina. Nós temos uma obra assim que foi
prometida por muitos, foi falada por muitos, que é a ponte que liga Cabedelo, Lucena, é um complexo rodoviário que traz desenvolvimento, porque no momento em que a gente cria uma nova via, que cria uma área nova como essa, a gente já tem ali notícias e confirmações de investimentos de bairros planejados sendo criados naquela região onde vai passar a ponte. Então, a cidade, né, a região metropolitana de João Pessoa, da capital, vai crescer muito para ali também agora, justamente por conta de uma obra que nós estamos conseguindo fazer. E tudo isso é fruto de gestão fiscal, né? Como é que você consegue fazer só acho que eu citei aqui cerca de 5 obras. Eu acho que eu citei cerca de 1 bilhão em investimentos. Sim. E você só consegue fazer isso se você tem um Estado que tem as contas saneadas, que consegue, né, ter a capacidade de realizar investimentos, que não gasta mais do que arrecada. Esse equilíbrio fiscal que a gente tanto prega, que a gente tanto defende, é o que nos permite hoje fazer esses investimentos e ter a capacidade de, por exemplo, nesse mês de novembro, dezembro, nós injetamos na economia cerca de 2,8 bilhões de reais em salários, em salário de novembro, salário de dezembro, 13º, abono natalino. Então, esse modelo de desenvolvimento, esse modelo de gestão que a gente defende, que a gente não quer que o Estado volte a ser um Estado que não consegue fazer investimento, um Estado que os professores tinham que contrair empréstimo para pagar o seu próprio salário. Era isso que a gente via até há pouco tempo, a gente não pode se esquecer disso. E por isso eu defendo tanto esse projeto. Perfeito, Lucas. Nós estamos conversando com o Lucas Ribeiro, ele que é vice-governador do estado da Paraíba, também atual pré-candidato ao governo do estado no ano que vem. Já estamos aqui, até começamos adiantando alguns assuntos do pré-ano eleitoral, né? Que 2025 já tem antecipado muitos fatos e, inclusive, trazido, né, como o próprio Lucas citou aqui, a necessidade de que a própria gestão também divida o seu tempo, as suas energias com esses assuntos eleitorais. Mas a gente vai para um breve intervalo. Na volta, vamos tomar um café aqui, porque vamos falar de política partidária também. A tendência é que a conversa esquente um pouco e o café também é quente. A gente volta já. Estamos de volta, é isso mesmo. Antes de seguir aqui, eu quero agradecer também a audiência de você que está nos acompanhando, tanto aqui no 18.1, no nosso canal, na Rede Ita, quanto também no YouTube, né? A gente tem divulgado os nossos programas de forma conjunta, tanto na TV quanto no YouTube, só salientando que nas 3 últimas semanas não tivemos a programação aqui na TV, por outras questões, a gente teve programações específicas e aí acabamos tendo que dividir esse horário, mas agora estamos voltando com essa veiculação no ar, na Rede Ita também, concomitantemente aqui no YouTube. Se você não segue o nosso canal, vai lá, segue o Rede Ita. E é isso, vamos dar continuidade. Antes de seguir com o nosso entrevistado, que é Lucas Ribeiro, vice-governador da Paraíba, vamos chamar aqui o nosso quadro. Vamos tomar um café, Caio? E hoje, influenciada pelo vice-governador, vou experimentar café sem açúcar. Logo mais direi aqui o resultado. Ele disse que é um processo fácil, não consegui ainda. Vou começar hoje, viu, Lucas? Influenciada por você. Mas dê uma provinha aí. Vou provar. Né? Vou provar. Vamos ver aqui como é que tá esse café. Meu Deus, será? Eu acho que um dia eu chego lá. Um dia a gente consegue. Mas brincadeiras à parte, né? A gente estava falando aqui sobre gestão e falando sobre obras estruturantes do governo do estado. Lucas tem sido... E aqui, eu gosto muito de colocar as coisas na mesa, Lucas, e sou muito sincera também nas minhas concepções. Nem posso também atribuir, por exemplo, a juízo de valor a algumas questões, porque trabalho com jornalismo político, mas é visível que você tem atuado de maneira muito, muito forte, inclusive nas redes sociais também. Em outra entrevista, acho que até em outro veículo de comunicação, eu questionei isso a você em outro momento da gestão, que você investia muito também nessa coisa da imagem, né? De se preocupar em ter uma rede social muito bem abastecida, em mostrar tudo que está fazendo. Antes da gente chegar na política partidária, eu queria que você já começasse esse bloco falando sobre isso. Por que de ser
um político, uma figura tão atuante também nas redes sociais? Milena, hoje a rede social é fundamental para qualquer pessoa. Eu vejo que você não apenas um político, mas profissionalmente para qualquer pessoa é necessário você ter uma atuação. E nós que somos fazemos gestão, exercemos um mandato, aí é que se torna fundamental para você poder ter esse canal de comunicação com as pessoas, com seus seguidores, com aquelas pessoas que acreditam e confiam no seu trabalho, no seu projeto, e você se apresentar ali, apresentar o seu dia a dia, apresentar você o que você faz, e não adianta colocar ali uma pessoa que não é você, até porque no momento em que uma hora as pessoas vai ver, não dá para sustentar, porque uma hora aquela pessoa que te segue ali vai te encontrar na rua, e quando encontrar vai olhar assim, esse cara não é o mesmo da rede social não, né? Para ruim ou para bom, não sei, né? Mas então não adianta aparentar ali algo que você não é. E eu comecei mesmo, acho que esse meu trabalho mais fortemente na rede social como vice-prefeito. A gente veio ali de uma campanha onde eu tinha já na campanha uma pequena estrutura de comunicação que eu montei porque ali numa campanha... Foi escolha sua? Foi escolha minha, e você, enquanto vice, se você não tiver a sua própria estrutura, a estrutura do candidato não vai lhe ajudar. Não cobre, não. Não cobre, não. Tem que ser do próprio bolso mesmo. Tem que ser, e tem que ser a sua. Você tem que ter o seu time Nem ali. todo mundo tem essa visão, não. E eu montei naquela campanha de 2020, eu montei o meu time pequeno, né? Uma equipe pequena, enxuta, né? Mas para estar me acompanhando também, a gente tá bem ativo nas redes. E depois dali, né, que a gente fui eleito também, né, como vice-prefeito, depois dali eu praticamente mantive todo aquele grupo. A gente tinha assessoria de imprensa, fotógrafo, social media e uma pessoa de relações, porque naquele momento eu já implantei uma equipe que eu não consigo responder tudo, obviamente, na rede social, mas a gente tem um operacional que fica ali acompanhando, respondendo. E te passando feedback. Me passando feedback também. Às vezes é uma demanda, é algum problema. Como eu disse, a gente recebia reclamação de uma rua tal, e aí trazia para a gente poder ir lá e verificar e resolver. E isso até hoje a gente tem. E a partir daquele momento ali eu fui mantendo esse trabalho, essa equipe, que pode ter até mudado algumas pessoas, mas o fluxo de trabalho não mudou. Pelo contrário, hoje, enquanto vice-governador, a gente teve que aumentar um pouco a equipe. As demandas aumentaram. Né? As demandas aumentaram naturalmente, mas a gente conseguiu manter esse ritmo de trabalho, esse ritmo na comunicação muito, muito efetivo. É fundamental. Hoje não dá para pensar em fazer até gestão sem essa comunicação. Porque muitas vezes, se você não tem... se você tem e mostra, as pessoas às vezes não ficam sabendo de algo. Imagina se você não tiver, né? Se você não tiver um canal de comunicação para falar de fatos que acontecem, para falar, por exemplo, de algo que é uma das marcas do nosso governo, que é o transplante. Na semana... Há cerca de 20 dias, mais ou menos, nós tivemos o primeiro transplante pediátrico da Paraíba. Um garoto de 14 anos de idade. Ele surgiu um doador, e o doador, inclusive, ele estava aqui no trauma, e no trauma de Campina. Né? De Campina. E esse garoto que estava esperando o coração, ele era do sertão, ele é do Vale do Piancó, de Santana dos Garrotes, e na mesma hora a UTI aérea do governo trouxe ele de Itaporanga, trouxe ele para o Hospital Metropolitano para ele fazer esse procedimento. O coração dele estava no hospital de trauma, foi no helicóptero da Polícia Militar para também o Hospital Metropolitano. Foi uma operação de guerra mesmo, né? E ele fez o transplante, já está em casa. E eu falei muito desse fato, porque é algo que é inimaginável. Toda uma assistência para um cidadão
um cidadão atendido pelo SUS, um paciente SUS, e teve 2 aeronaves a seu dispor, teve todo um tratamento, está lá, teve a sua vida restaurada e está se recuperando. Então, eu falei, agora recentemente, o próprio governador, não sei se você viu um vídeo que ele publicou sobre essa história dele, até foi fizeram uma montagenzinha, com uma peça, né, como se fosse um desenho, uns bonequinhos, tal, contando Stop motion, ele. né? Bem legal. Bem legal. Então, eu estou trazendo isso como uma referência porque muitas pessoas, mesmo a gente tendo divulgado, tendo falado tanto, ainda não conhece a história dele. E isso é uma marca do governo, o transplante de órgãos. A gente tem avançado muito, zerado a fila de transplante do coração hoje na Paraíba, é zerada, não temos filas. Eu também fiz fui visitar o primeiro dia de aula de uma estudante aqui de Campina, que fez um transplante de coração. Acho que ela tem ali seus 18 anos de idade, fez um transplante, passou um tempo fora, né, e ela recebeu o coração no último dia limite. Que ela estava assim, no hospital, ela estava internada e já estava sem esperança mais e desistindo, né? Mas no último dia surgiu uma doadora, chegou o coração, ela fez o transplante, tudo tá bem. Aí eu fui visitar ela na escola, aqui em Campina. E registrou tudo? Registrei tudo, e não só isso. Quando eu cheguei lá, quando eu estava indo, eu fiquei sabendo que a mãe da doadora confirmou que iria lá também visitar a Andriele, que é a garota que recebeu o coração. Olhe, foi... Só emoção, não sei nem como é só que emoção, conseguiu registrar, a gente né? registrou, tem esse vídeo lá que foi choro para todo lado e um momento emocionante. Mas eu digo isso porque são histórias e momentos que a gente está sempre registrando, divulgando, e mesmo assim, mesmo com tudo isso, muitas vezes a gente não consegue mostrar para todo mundo, né? O algoritmo é muitas vezes muito injusto com boas histórias. O algoritmo gosta de notícias às ruins, vezes boicota, né? alguns conteúdos, Boicota conteúdo que realmente é relevante, que realmente vem para melhorar a nossa sociedade. Pelo contrário, o algoritmo ele quer conflito, né? Ele quer o embate. Faz sentido, Lucas. Mas às vezes o algoritmo, a gente está falando agora de política partidária, né? Ele auxilia muito em outros aspectos. Recentemente, uma pesquisa foi divulgada, pesquisa eleitoral, algumas pesquisas já se adiantam nesse cenário do ano que vem, e mostram você em Campina com uma vantagem, um crescimento até considerado, assim, digamos que extremamente significativo, coisa que alguns analistas políticos não aguardavam para agora, que só aguardavam esse crescimento mais para o ano que vem, mas você já despontou agora numa pesquisa mostrando que em Campina, que é um território estratégico para quando se fala de disputa pelo governo estadual, você aponta um crescimento aqui na cidade. Você atribui também esse trabalho de rede social? Qual é a avaliação que a tua própria equipe faz a respeito disso? Diante de um cenário que é difuso, é dividido, né? A gente vai falar sobre esse cenário daqui a pouco, inclusive. Milena, ele eu estou hoje vice-governador por causa de Campina. Eu sempre fiz questão de fazer esse registro e sempre reconheci e sou grato a Campina por isso, porque naquele momento onde houve essa coalizão nossa com o governador João Azevedo, o que se buscava era uma figura que representasse Campina, não apenas o nosso partido, mas também que viesse daqui. E eu estava como vice-prefeito, né? E estava aqui atuando, não estava parado. Se eu não estivesse fazendo, como eu disse no começo, né, atuando na rua, talvez essa oportunidade não chegasse, não se apresentasse para mim. Mas estava lá, fazendo a minha parte, fazendo a minha... Eu até peço perdão, mas mesmo com adendo, com o peso do sobrenome, você acha que esse trabalho te diferenciou mesmo? Esse trabalho, sem sombra de dúvida, ele auxiliou, ele ajudou, porque não adianta só um nome, só por ser nome. E até porque não é uma campanha pequena, né? Não é uma campanha... você tem que ter eu acho que isso acrescenta muito, né? E eu vinha fazendo a minha parte, né? E sempre reconheci isso
e por isso na campanha fiz um compromisso da gente ter aqui a vice-governadoria, de estar aqui presente, atuando, e foi o que eu fiz depois de eleito, né? Sempre presente em Campinas, sempre acompanhando as demandas da cidade, sempre dialogando com os setores da cidade. A gente conseguiu fazer esse diálogo para instalação para a gente fazer com que o Distrito Industrial tenha esse investimento na requalificação. A gente sempre presente, dialogando com os setores, até na escolha, vamos dizer, na escolha do gestor que ficaria à frente do centro de convenções. A gente não fez uma indicação meramente política. A gente escutou os setores de Campinas que eu conheço, que eu dialogo desde de vereador, quando eu ajudei a aprovar o Fundo Municipal de Turismo, quando eu ajudei a sancionar, inclusive a regulamentar através de decreto, quando eu assumi naquele período, enquanto vice-prefeito, e assumi como prefeito por 15 dias, a gente publicou a regulamentação do decreto que regula o Fundo Municipal de Turismo, que é uma ferramenta de fortalecer o turismo em Campinas, né? Então, a gente sabe e dialoga com todos esses setores e fomos lá buscar que esse setor indicasse uma pessoa como indicou para estar à frente do Centro de Convenções. Então, eu tenho pautado a minha trajetória política enquanto vice-governador com a presença, com diálogo, com constância e com trabalho em Campinas e na Paraíba, obviamente, mas em Campinas, eu digo em Campinas porque foi onde eu vim, firmei esse compromisso e tenho estado aqui sempre para fazer essa atuação e para estar à disposição da minha cidade. Então, acho que esse reconhecimento que eu fico muito grato, né? Não vi a pesquisa, né, acompanhei e fico muito feliz, mas com o pé no chão, de que a gente está no caminho certo, tem muita coisa boa para fazer e graças a Deus nós estamos fazendo. Falando em pé no chão, vamos ampliar os nossos horizontes aqui de avaliação, de análise de cenário para o ano que vem, né? Acredito que você já esteja fazendo isso, o próprio governador João Azevedo já deve estar também fazendo esse processo, mas não é um cenário tão fácil assim. Você mesmo citou, né? Uma grande campanha, um grande momento para Paraíba. Temos a situação que se fragmentou com essa saída de Cícero Lucena também. Eu queria que você avaliasse esse processo, né? Mesmo sendo hoje o candidato do governador João Azevedo, que tem um nome forte no Estado, também conseguiu interiorizar os seus trabalhos, você tem viajado muito também para cumprir essas pautas de governo, mas ainda existe, digamos que, essa dificuldade ou essa barreira a ser vencida, que também são outras pesquisas que apontam Cícero Lucena, que também seguem crescimento. Dentro desse cenário, eu queria que você avaliasse primeiro essa saída de Cícero do grupo, né? Você é sempre muito, muito polido, muito político, muito educado, né? As pessoas costumam dizer que você é um gentleman, então lida com essa situação de maneira muito tranquila. Mas como é que foi esse clima com a saída de Cícero Lucena do grupo? E como é que fica agora esse desafio maior que seria despontar à frente dele nas pesquisas já do ano que vem? Milena, primeiro dizer que não existe campanha fácil, né? Campanha sempre é campanha. E pode acontecer tudo numa campanha, né? Então a gente vai com esse sentimento de, primeiro, humildade e, segundo, que a gente tem muito o que mostrar, muito o que apresentar à Paraíba, ao Estado, e que tem sido reconhecido, né? Por onde a gente passa, as pessoas têm reconhecido o trabalho da nossa gestão, do nosso governo, e é isso que eu represento. E é isso que a gente vai representar e defender durante uma eleição, durante uma campanha. Então, a gente está muito tranquilo, terminamos um ano, eu vejo de forma muito positiva, onde, né, muitas pessoas até duvidavam de que a gente poderia ser candidato, de que eu poderia ser candidato, mas estamos caminhando, graças a Deus, com um grupo muito coeso, com um grupo muito unido, apesar, né, desses rompimentos que aconteceram, desse rompimento que aconteceu, que
você me pergunta, né? Você praticamente me pede para ser menos polido. Seria o ideal, né? Que você falasse um pouco mais sobre isso. Com menos polidez. Porque eu acredito que seja, e aí eu vou utilizar até um termo aqui bem popular. É uma verdadeira pedra no sapato, para quem já estava com uma candidatura muito formalizada, enfim, se ajustando, e uma figura com nome forte como Cícero Lucena acaba fragmentando essa força, né? Olha, foi um fato que realmente ninguém esperava. 2024, o governador João Azevedo, mesmo com vozes internas do seu partido, querendo lançar candidatura própria, ele não titubeou, né? O candidato tem direito à reeleição e nós vamos apoiar. E indicou o mesmo vice, mesmo algumas pessoas também pressionando para ele mudar, ele manteve o compromisso com o vice, e todos foram para a luta, todos foram. O próprio Republicanos foi um dos primeiros partidos, talvez o primeiro partido a declarar apoio, e naquele momento é registrado por algum deles que houve inclusive uma fala que a gente vai apoiar, mas você não é candidato a nada não, né, daqui a 2 anos. E ele deu a palavra dele. Falou, e isso foi registrado pelo deputado Will Santiago, que lembra bem esse fato que aconteceu internamente lá. Né? E teve a eleição, e aí eu deixo até para as pessoas realizarem a sua avaliação, porque em várias reuniões que nós tivemos no ano passado, a gente sempre, inclusive uma reunião que foi no final de março, do ano passado não, desse ano. Desse ano. Eu já estou em 26. Desse ano, ele próprio disse que não era candidato, que se contentaria com a indicação de um espaço na chapa. Um espaço na chapa para o filho dele. E naquele momento foi até interessante que o presidente Adriano Galdino, talvez, não sei se isso foi publicizado, se ele que na reunião disse: você é mais candidato que todo mundo aqui. O próprio Adriano disse, né? Adriano disse. Adriano é muito sincero, muito sincero. E estava certo, né? Ele... Cravou, né? Cravou. Né? E aí depois todo mundo viu. Aconteceu a mudança de postura, de forma... De postura de partido. De lado. De tudo. Né? Se juntando, inclusive, com pessoas que ele acusava ser aquelas que tinham ajudado a realizar aquela operação que aconteceu durante a campanha, né? Então é algo realmente inexplicável para a gente que precisa se explicar. Mas você considera traição, Lucas? Considero. Isso aí é sim. Né? Pelo tudo que eu historiei aqui, não encontro outro adjetivo. Então, acho que isso foi, no mínimo isso, acho que abalou a confiança, né? Isso abala a confiança, mas seguimos, né? Estamos sujeitos a esse tipo de atitude, né? Onde nós estamos, e vamos seguindo com a nossa convicção, com as nossas crenças, de que sempre tratamos e temos tratado todos e todos os aliados de forma respeitosa. Todo mundo tem participado das decisões, tem participado desse projeto, né? Tem sido ouvido, e é o que a gente quer sempre. Você foi questionado várias vezes, depois de algumas, digamos, algumas reflexões, acabou admitindo que o palanque aqui na Paraíba, o seu palanque, está aberto para o presidente Lula no ano que vem. Mesmo nacionalmente, o Partido Progressista tendo esse entrave, né? Enfim, com o próprio PT, com a gestão do presidente Lula. Está firmado mesmo? O martelo está batido? Até que ponto essa situação pode mudar? Enfim, esse palanque é aberto para o presidente no ano que vem? Aqui na Paraíba, nós temos... O nosso governo tem um alinhamento muito claro com o governo federal. Nós estivemos semana passada com o presidente Lula na posse do ministro campinense Gustavo Feliciano, e estivemos todos juntos lá. A nossa avaliação é sempre de que tem sido muito bom para a Paraíba e para o Nordeste a volta do presidente Lula para a presidência da República, porque ele tem um olhar para o Nordeste, um olhar para o povo nordestino que outros não têm, que outros que não
sabem a realidade do Nordeste não têm. E a gente tem esse diálogo permanente aberto. O governador, olha, o governador passou 4 anos com portas praticamente fechadas em praticamente todos os ministérios. E hoje ele tem ex-governadores, ministros que foram governadores com ele no seu primeiro mandato, que é o ministro da Educação, Camilo Santana, o Wellington Dias, ministro de Desenvolvimento Social, temos o próprio Rui Costa, da Casa Civil. Então, existe um diálogo aberto, permanente. Isso não significa que vai ser resolvido tudo o que a gente quer, óbvio, mas o diálogo é aberto, né? Existe esse trânsito livre e para o nosso governo tem sido muito bom e a gente busca manter esse alinhamento, Essa questão nacional do partido não vai ser problema, até porque vocês viram agora que o União Brasil deixou de ter um ministério, mas já voltou a ter um ministério, né? Porque existe uma divisão interna no partido. Então, e o próprio presidente Rueda estava lá chancelando e celebrando a nomeação do ministro Gustavo Feliciano. Então, a questão nacional não vai ser empecilho e nunca foi para os posicionamentos que nós temos aqui e um posicionamento que nós temos já há um tempo. Não foi de agora que nós buscamos isso, que eu não fui eleito vice esse ano, vai fazer 4 anos daqui a pouco. Então a gente vai buscar manter esse alinhamento que a gente já vem tendo aqui. Antes da gente encerrar, inclusive, estamos nos minutos finais, Lucas, essa foto, inclusive, desse encontro que vocês tiveram lá em Brasília com o presidente Lula, repercutiu muito, né? Até a imagem, muitas vezes, para a política, fala mais do que discursos, do que, enfim, matérias em TV, em outros veículos de comunicação. E nessa foto, inclusive, o presidente Lula está de mãos dadas com Nabor Vanderlei, né? Que também é pré-candidato ao Senado, é do grupo, é da chapa. E isso acabou surtindo um efeito de que talvez nesse encontro o apoio do presidente Lula tivesse ficado chancelado, só não foi divulgado. Você pode falar a respeito disso? Ou ainda é meio nebuloso o apoio de Lula a você ou a Cícero Lucena, a quem quer que seja que esteja concorrendo à cadeira do Executivo na Paraíba? Nós temos dialogado sobre isso. Naquele momento ali da foto foi um momento de mais cordialidade, de estarmos ali num momento de celebração da posse de Gustavo Feliciano. A gente conversou, mas conversou rapidamente, pouco, fizemos várias fotos ali, como aquelas. Conversamos sobre alguns assuntos, entre eles sobre violência contra a mulher, que tem sido uma pauta que o presidente Lula tem levantado muito esse assunto, né? Tem chegado até ele essa epidemia que nós temos visto em nossa sociedade, e nós comentamos sobre o programa Antes que Aconteça, que a senadora Daniela Ribeiro tem levantado, tem trazido para Paraíba, né, junto com minha esposa Camila, que tem coordenado aqui. Então, foram esses os momentos que nós tivemos lá e falando também em política, né, apresentando a nossa chapa a ele. Não, né, teve um assunto direto sobre isso? Não teve uma batida de martelo, né? Óbvio, até porque é cedo ainda, mas teve sim essa demonstração de interesse, essa busca do seu apoio, e ele acompanhando e dialogando com a gente. Lucas, em instantes finais, eu queria agradecer aqui a sua participação, também por ter aberto um espaço na agenda. Eu sei que esse ano tem sido um ano de muitos compromissos, né? É claro, você está num lugar que acaba favorecendo esse processo, mas eu quero agradecer demais a sua presença, a participação também ano que vem. Espero que tenhamos outros encontros aqui. O tom vai ser parecido, mas vai ser mais acirrado, eu tenho certeza. E dizer que as portas estão abertas por aqui. Eu que agradeço, Milena, a você. Agradeço a compreensão da remarcação, inclusive, que nós tivemos que remarcar o encontro para hoje. Era a semana passada, mas ficou hoje. Eu agradeço a você a compreensão dessas mudanças de data, né, desses imprevistos que acontecem com a gente. Parabéns, desejo a todos que nos acompanham 2026 de muitas bênçãos, que acima de tudo Deus esteja guardando todo mundo, guardando todos vocês aqui, e você também, Milena, especialmente. Deus abençoe. Muito obrigado. Que seja um ano
não dá para dizer que seja um ano tranquilo, né? Politicamente seria que não vai uma ser, vai ser de muitas emoções, mas que Deus nos dê muita sabedoria e força, né? Muito obrigado. É verdade, nós agradecemos demais, Lucas, sucesso também na sua caminhada, na sua carreira. Enfim, ficamos por aqui, gente. Vamos já celebrando, né? Finalzinho do ano, vamos iniciar 2026 com mais uma temporada do Hoje Pode, muito promissora. Garanto a vocês que nós vamos dar sequência aqui a essas conversas com pessoas muito importantes. Agradecer a minha equipe, a Paloma, o Caio, Luísa, que está aqui também nas redes sociais acompanhando, Guilherme, todo mundo que fez esse processo acontecer de maneira muito, mas muito pujante agora em 2025. Né? O projeto foi maior do que nós esperávamos para esse ano. Foram 12 episódios, a partir de janeiro. Daqui a alguns dias a gente volta e já divulga nas redes sociais também. Se não segue a rede social da Redita, vai lá, segue a nossa rede social. Enfim, nos acompanha aqui na TV, em todos os lugares onde nós estamos. Até ano que vem, feliz ano novo a todos, sucesso, paz, saúde, é isso que a gente precisa. Até lá.